Como organizar a nossa agenda para ser mais produtivo, mais assertivo e ter uma vida um pouco mais leve, mais consciente, mais vida no presente e cada vez menos no automático. Oi! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre organização da nossa agenda para ter muito mais produtividade, mais leveza, ser mais assertivo. Seja muito bem-vindo ao canal. Meu nome é Kézia Cotrim e você está no Organiza Todo Dia? Sim, um pouquinho de cada vez. Então vamos falar, sobre esse assunto. Se você sente que você está sobrecarregado, sem tempo para nada e parece que faz, mas parece que não fez nada, então esse vídeo é para você. A organização, gente, é um processo, a gente não consegue fazer tudo de uma vez, a gente também não tem todas as respostas, é uma construção, eu estou nela há anos, mas o que eu posso te garantir é que pouco a pouco a gente vai ajustando conforme a gente vai caminhando e cada vez mais a gente vai realizando as nossas metas, tendo um pouco mais de leveza. Primeiro ponto fundamental é termos sim uma agenda. A agenda é como se ela fosse, gente, um mapa de como você vai fazer para chegar no destino, para alcançar as suas metas, onde você quer chegar. Então a agenda ela vai mapear, então, ela é um mapa para que você não fique perdido. Para quando você levantar de manhã, e agora, o que eu faço? E aí você vai fazer coisas desorganizadas, e aí por isso que você não sabe, você fica perdido. Então a agenda é um mapa muito importante. Da mesma forma que quando você vai para um endereço que você não sabe, você usa um mapa, um GPS, a agenda vai fazer isso para você. Vai te indicando os locais. Só que é muito importante a gente pensar que o mapa, por si só, não faz nada. É preciso o quê? A gente caminhar por ele. Se a gente caminhar, aí a gente chega no nosso destino. Agora, sem caminhar também, não tem valor nenhum. E a agenda não é a gente preencher todas as lacunas com várias tarefas. Isso não é fazer uma agenda, isso é só fazer listas. O que a gente precisa fazer neste momento é o quê? Organizar primeiro as nossas atividades e verificar se elas estão condizentes com as nossas metas. Por isso que a gente precisa ter as nossas metas bem claras. Quais são os nossos objetivos? De acordo com as metas, listado as tarefas, a gente vai ter que verificar quais são aquelas que são prioridades, quais que são importantes, quais que são urgentes e quais são aquelas que são delegáveis e aquelas que não cabem para este período agora que você quer se organizar. Entenda, nem tudo é prioridade. Vou dar um exemplo aqui clássico. Digamos que eu tenha que passar roupa, mas agora eu preciso terminar um projeto. Mas eu fico assim, mas eu tenho que passar roupa. E essa roupa em questão que eu quero passar, eu vou usar ela no mês que vem. Então, neste momento, não é uma atividade que é prioridade. Passar esse look, digamos assim, esse vestido, não é uma prioridade. A minha prioridade é eu terminar de desenvolver o meu projeto, responder aquele e-mail, ele tem alguém me esperando. Então, isso é prioridade. E muitas das vezes a gente cai desse engano, que a gente, não, mas eu tô trabalhando, eu tô aqui passando roupa, sei lá, ou fazendo outra atividade. Mas, na verdade, você tá gastando o seu tempo em atividade que não era necessária naquele momento. Um método que eu estou usando agora é o princípio de Pareto, que é o 80-20. Que é você, então, focar em 20% do que realmente é prioridade para você resolver várias coisas da sua vida, e esse método funciona, inclusive dá pra gente um descanso mental. Então, quando você for pegar a sua lista de tarefa, veja as prioridades e destaque, coloque para você fazer primeiro essas prioridades. Exemplo, você tem que organizar a casa inteirinha. Vai demorar muitas horas, mas você tem pouco tempo. Mas tem uma bancada que é onde você coloca todas as coisas que fica mais desorganizado. Então, o que você faz? Organiza essa bancada, tira o lixo, arruma a sua cama. Você só fazer isso, você vai ver a diferença que dá. Então, você vai fazer aquilo que é mais necessário naquele momento, o que é prioridade. E você vai perceber que faz toda a diferença. Às vezes, o que você precisa é lavar a sua louça e guardar as coisas na geladeira. Às vezes, o restante da casa você pode fazer, mas em um outro momento. Existem vários tipos de agenda. Você pode se organizar aqui no digital, num planner,
Você pode se organizar num caderno, num bloco de notas do seu celular. Enfim, existem aplicativos para isso também. Então você pode adaptar a sua agenda de acordo com o seu gosto pessoal, com a forma com que você vai organizar. Mas não se prenda às ferramentas. Eu vejo muita gente falando, nossa, eu quero me organizar no Notion. Eu quero me organizar no Planner. Chega lá e pega aquela ferramenta, acha lindo, mas se perde. Às vezes, gente, para quem está iniciando, às vezes vai funcionar mesmo ali um bloquinho de papel. Escolhida a ferramenta onde você vai se organizar, então o que você vai fazer? Vai dividir os seus blocos de tempo. Por isso, gente, é muito importante que você tenha consciência e saiba o tempo de cada tarefa. Claro que algumas tarefas a gente já vai ter mais ou menos uma noção, e as que você não tiver, eu te dou a dica para você buscar saber. Porque uma agenda eficiente é quando você sabe, quando ela é um pouco mais próximo da realidade. Então, por exemplo, se eu coloco lá que eu vou fazer um monte de tarefas domésticas, várias coisas do meu trabalho num dia, sendo que se eu for pensar no tempo de cada coisa não vai dar tempo, então assim, isso é irreal, isso é uma fantasia. Então, a gente precisa saber quanto tempo mais ou menos que gasta cada tarefa. Sobre a metrificação das tarefas, gente, para um início, isso já é muita coisa e já vai ajudar demais na sua agenda. Então, acho que sim, se for para você pegar um primeiro ponto para organizar, saiba quanto tempo que você gasta em cada tarefa. Isso já vai ajudar muito na sua organização da sua agenda. Com o tempo, isso vai melhorando, vai aperfeiçoando, e eu falo isso de experiência própria. Tem muito tempo que cada vez mais eu tô fazendo esse exercício e ele é diário. A agenda, gente, ela é para ser usada constantemente, porque senão a gente esquece dos nossos compromissos, a gente se distrai facilmente. Então, a gente precisa fazer essa revisão todos os dias da nossa agenda, ver o que foi feito e o que falta para fazer. Reserve também um dia na semana para você planejar a sua semana seguinte. Isso também é muito importante. Se a gente não faz, a gente vai esquecer das nossas tarefas e as nossas metas vai passando ali o tempo e a gente não vai realizar nada. Organizar a nossa agenda é o primeiro passo para uma vida mais produtiva, mais equilibrada, mais consciente e, por que não, muito mais leve. Mas saiba, só anotar na agenda também não adianta nada. É preciso vontade, e essa vontade vem justamente com a ação, a gente colocar então em prática tudo aquilo que a gente planejou. Não pense que você vai fazer uma agenda e já de primeiro vai sair tudo perfeito. Não, gente, isso é um processo, é um dia após o outro, então é por isso que eu organizo todo dia. E assim a gente vai vencendo um dia após o outro, aos pouquinhos. Não dependa da motivação também para você cumprir suas tarefas, porque nem todos os dias a gente vai estar bem. Saiba que vai existir os imprevistos, então por isso não lote sua agenda, porque vai sim surgir os imprevistos, vai ter chuva, vai se atrasar, o pneu vai furar, você vai ficar doente, enfim, saiba que vai ter imprevistos, então a gente precisa ser flexível. Bom, para um primeiro vídeo ali de organização da agenda, foram essas dicas que eu quis trazer para vocês. Eu quis trazer bem o início mesmo, porque às vezes a gente, para quem tá perdido, precisa de um começo, então eu colocaria isso. Então, você listar as suas tarefas de acordo com as suas metas, escolher um método para você organizar, seja papel, aplicativo, um local que você vai colocar suas tarefas, que você vai se programar, você saber quanto tempo que você gasta em cada uma das suas tarefas, distribuir durante a semana, mês, quinzenal, semestre. Você, então, colocar muita ação nas atividades, revisar diariamente, fazer o planejamento semanalmente, deixar um espaço para os imprevistos. Essas foram as dicas iniciais para você começar então a planejar. Saiba, gente, que é um processo um dia após o outro. Se você quer mais dicas de organização, me siga lá no meu Instagram, Organizo Todo Dia, porque lá eu também posto várias dicas e assim a gente pode ficar cada vez mais juntinhos. Se inscreva neste canal se você não é inscrito, deixe o seu like, me conte aqui nos comentários se você usa a agenda, que tipo de agenda que você usa. E no mais, gente, um beijo enorme no coração de vocês e eu te espero no próximo vídeo.